A paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler um texto bíblico no livro de Josué, capítulo de número 24, do versículo 14 em diante. Quero nesta oportunidade parabenizar a todos os pais que estão aqui nesta noite, que Deus lhe agraciou com a oportunidade de ser pai. Que Deus lhe dê sabedoria para que você possa criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O pastor Edson Rezende deu um exemplo aqui de um grande pai. Jó, ele foi um dos grandes exemplos que a Bíblia registra no que se diz respeito ao exemplo e à cobertura espiritual que ele dava para a sua casa, para a sua família, a preocupação que ele tinha. Vamos ler Josué capítulo 24 e o versículo 14 em diante diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e os vossos deuses a quem serviram, que estão da além do rio, e dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Diga comigo agora esse versículo após mim. Diga após mim. Porém, mais forte. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos não nos fala diretamente da pessoa do pai de Josué. Porém, o texto nos fala dele como sacerdote da casa. Aquele que tinha o comando, a autoridade, aquele que exercia a influência sobre a sua família. Esse texto em especial é um texto que nos fala do momento em que Israel queria virar as costas para Deus. E Josué agora faz uma reunião, trazendo a lembrança do povo, a memória dos dias que eles tinham passado, a visitação de Deus nos dias do deserto. E ele começa a narrar uma história de milagre, uma história de presença de Deus, uma história de suprimento de Deus na vida daquele povo. E Josué, que tinha a voz de comando, ele diz: olha, se vocês quiserem seguir aos outros deuses, se vocês quiserem virar as costas para o Senhor, se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus, se vocês quiserem trair o Senhor Deus, vocês podem fazer isso, mas façam isso sabendo que eu e minha casa, nós não vamos entrar pelo caminho que vocês estão entrando, nós vamos continuar servindo ao Senhor. O que Josué fez aqui, irmãos? Ele puxou para ele a responsabilidade de, como líder de Israel e como líder da sua casa,
de sair dele o maior exemplo, de sair dele o maior papel, de sair dele a maior orientação de como deve se comportar, de como deve exercer o papel de um sacerdote do lar. Quero falar para os irmãos nesta noite rapidamente sobre não a figura do pai, mas a figura do sacerdote de casa. Porque cada pai é estabelecido por Deus o papel de ser sacerdote da sua casa. E qual é o papel de sacerdote da casa? É aquele que abençoa o lar. É aquele que ora pelos filhos, pela esposa, pela bênção da casa. É aquele que se coloca no lugar da bênção para interceder, para chorar, para reivindicar de Deus os direitos, as bênçãos. Mas como fazer isso, meus irmãos, se nós não estivermos diante do nosso Deus? Como fazer isso se nós viramos as costas para o Senhor? Só pode abençoar aquele que tem bênção. Só pode interceder por alguém, pela sua casa, aquele que busca a presença do Senhor. Aqui, como o pastor Edson falou da figura de Jó, ele orava pelos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios. E ele dizia para Deus: Deus, eu estou oferecendo esse sacrifício. Se porventura os meus filhos pecaram, deixa aí no depósito este sacrifício para perdão dos pecados dos meus filhos. Era um homem que sabia que a bênção para chegar num lar, ela tem que passar pelo sacerdote, ela tem que passar pelo pai, ela tem que passar por aquele que foi deixado por Deus para ser o cabeça da família. Mas quero que você tenha consciência nesta noite, como que Deus vai usar você na sua casa, você que ainda não serve a Deus, você que ainda não é crente. Se o cabeça, se aquele que Deus deixou para ser o líder, não reconhece as verdades, a autoridade que Deus constituiu para a sua vida. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liderança para influenciar. Às vezes nós esquecemos de que o que fala mais alto na mente de um filho, o que fala mais alto na memória de um filho, o que fala mais alto são as lembranças da representação do pai. Não deve falar mais alto na mente dos nossos filhos o tom de nossa voz, mas o exemplo que nós deixamos e que eles vão herdar. A Bíblia está recheada de homens de Deus. Alguns deles foram bons pais, outros foram péssimos pais, porque esqueceram de investir, esqueceram de ser sacerdotes, esqueceram de ser o exemplo, esqueceram de ser prestativos, de gastar tempo, de investir tempo. Quando nós lemos a Bíblia, meus amados irmãos, nós observamos que Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia até classifica ele, dá uma classificação a ele que nenhum outro homem da Bíblia levou. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem que teve uma série de problemas com a criação de filhos. Criou Absalão, que foi o mentor da grande rebelião de Israel. Morreu porque estava querendo tomar o trono do seu pai. A Bíblia fala do sacerdote Eli, um homem de Deus, um sacerdote, como se fosse um pastor hoje. Mas gerou filhos tão terríveis
que nas práticas, que nas suas atitudes fez ele cair da cadeira e quebrar o pescoço e morrer de desgosto e de tristeza. Mas a Bíblia também mostra exemplos de homens que souberam criar com sabedoria os seus filhos. A Bíblia fala de Zacarias. Se você ler o capítulo 1 de Lucas, vai dizer que ele é homem temente a Deus. Alguns adjetivos que a Bíblia deixa para Zacarias são exemplos de que ele era um homem que tinha intimidade com Deus, mas soube criar João Batista nos caminhos do Senhor. Foi um grande homem de Deus. Será que você está criando o seu filho? Será que você está criando os seus filhos para servir ao Senhor Jesus, irmão? Como é que está a linha dos seus filhos? Porque hoje pode ser pequenos, mas e amanhã? Será que o exemplo que você está deixando é suficiente para ele dizer assim: não, eu quero servir a Deus igual ao meu pai, eu quero congregar igual o meu pai gostava de ir à igreja, eu quero ser um ofertante, um dizimista como o meu pai era? Qual é o exemplo que eles vão herdar de você? Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, irmãos, e uma das grandes responsabilidades que Deus nos deu é cuidar dos filhos que eles nos confiaram. Não podemos perder o controle da nossa casa. Quando Josué disse aqui, porém olha o pronome possessivo que ele usa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto significa que ele tinha um comando. Isto significa que ele tinha influência na sua casa. Ele tinha o exemplo dentro de casa. E o versículo de número 24 e 25 diz assim: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Agora imagine os senhores, se Josué fosse uma carga torta, fosse um mau exemplo, o que o povo poderia lhe dizer, irmão? Não, nós não queremos servir a Deus. Porque você como é que está? Você diz para não ir, mas você é o primeiro a fazer. Você diz para não fazer coisa errada, mas você é o primeiro a fazer. Quando Josué disse essa palavra, nós vamos servir ao Senhor, o povo olhou para Josué e disse assim: não, nós temos que obedecer, porque o homem tem exemplo. Vamos obedecer, Josué, a tua voz. Comando e exemplo. Exemplos a ser seguido. Toda criança, todo filho, todo ser humano, ele tem uma capacidade de armazenar convívios familiares, a capacidade de armazenar inconscientemente na memória do filho fica atitudes que possam desabonar o exemplo ou que possam enaltecer o exemplo. Estão lá, gravados. E o diabo começa a trabalhar estes maus exemplos que ele está recebendo dentro de casa. Pais que chegam embriagados em casa, o filho está vendo. Pais que agridem a sua esposa, os filhos estão vendo. Pais que xingam, que desrespeitam, que falam palavras pesadas para a esposa, os filhos estão vendo. Mas Deus nesta noite quer te despertar para você ser o sacerdote da sua casa.
para você, na calada da noite, chegar sobre a cama dos seus filhos e puder dizer uma palavra assim: Deus, eu abençoo, eu santifico, que o Senhor possa guardar os meus filhos, que eles possam ter, meu Deus, uma vida no teu altar. Eu abençoo a minha esposa, a minha casa, que você possa ser um intercessor da sua família. Mas só pode fazer isso quem tem exemplo. Uma certa vez, irmão, saiu uma notícia no jornal muito preocupante, até vergonhosa. Quando existia a FEBEM em São Paulo, quem se lembra aqui da FEBEM? Era aquele centro de reabilitação de pequenos infratores que tinha na Celso Garcia. Saiu uma reportagem um dia que 62% dos infratores que estavam presos lá eram filhos de crente. 62%. Aí eu pergunto, meu Deus, aonde nós estamos errando? Aonde está a falha? Aonde está o erro? Porque era para sermos o maior exemplo a dar. Porque temos a Bíblia como manual, temos a Bíblia como uma cartilha, temos a Bíblia como um referencial de conduta e prática. Temos os pais que têm a consciência, que recebem o ensinamento da palavra para saber como criar os filhos no caminho que devem andar. Mas aonde estamos errando? Sabe aonde estamos errando, irmão? Em dizer, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Estamos errando aí. Estamos errando de ter na ponta da nossa língua o discurso preparado, impecável, mas na hora de demonstrar, na hora de ser o exemplo, estamos fracassando. Mas Josué nos deixa o exemplo, irmão. Josué nos deixa o exemplo de voltarmos a ser o chefe de casa. De sermos o comandante, o exemplo, de termos sobre a nossa casa o controle. O diabo vai roubando os filhos dos crentes debaixo do bigode do pai. E estão de braços cruzados, não fazem nada, porque são omissos. Cheguei esses dias em São Paulo, fui em junho no casamento do meu filho, e aí um amigo meu já tinha 2 filhos, e a gente conversando nesse negócio de filho, de pai e tal, e ele disse para mim assim, Widegard, eu decidi que vou criar a minha filha num regime de liberdade. Um amigo meu tinha 2 filhas e ele resolveu criá-las num regime de liberdade, segundo ele. Eu disse aqui meu irmão, mas é um amigo. Meu irmão está recém-casado agora. Ah, casamento do meu irmão, isso. Aí ele disse para mim assim, olha, Widegard, a minha filha está aí. Você está vendo? Tá uma benção. Se quiser me chamar de pai, chama. Se quiser me chamar de Miranildo, chama. Se quiser me chamar de disso. Aí eu pensei comigo assim, meu Deus, vai chamar de palhaço. O pai vai falar, vai virar as costas. Porque filho, irmão, nós temos que ensiná-los. Porque se você não ensinar quando está pequeno, quando for para a escola, quando puder sair, quando ir passear com os amigos, vão aprender o que eles vão ensinar, porque você não ensinou. E depois você pode chorar, você pode até fazer campanha, pastor, ora por mim, convocar a igreja, ah, meu Deus, meu filho está fazendo isso, está aquilo outro, mas você errou lá no princípio, na formação, na base, você deixou de fazer, irmãos, e isso é um problema muito sério.
Vamos fazer como Josué fez, ser o maior exemplo. O meu pai faleceu já tem, me parece que 11 a 12 anos. Dos 3 filhos do pai, eu era o que tinha mais intimidade com o papai. Mas o meu pai não me alisava, não. O meu pai no culto em casa, irmão, quando ele batia o olho assim, que nós via que ele estava vidrado em nós tinha que quietar no banco. Quietar. Porque o olhar do pai já era uma mensagem não falada. Qual que é o comportamento do teu filho quando ele está fazendo uma coisa errada que você olha para ele? O meu pai, eu lembro que o meu pai me deu só umas 2, 3 surras. Minha mãe, se pudesse, era uma surra todo dia. Mas meu pai foi só umas 2. Mas pensa numas 2 caprichadas. Mas quando meu pai falava, irmão, acabava toda a bagunça. Tudo. Porque nós tínhamos do papai uma voz de comando. Um dia o pai fez uma coisa comigo, irmãos, que marcou a minha vida, até hoje. Estou com 32 anos, nunca esqueci, para vocês verem como marca. Eu tinha pedido a minha mãe para ir para um lugar, e ela não deixou. E a minha mãe saiu de casa, ficou só o pai. E aí eu fui no meu pai pedir para ele deixar eu sair. Só que eu falei com ele como se eu tivesse dito para minha mãe e ela tivesse autorizado. E aí ele deixou, porque na minha conversa eu tinha falado com a mãe e ela tinha deixado eu ir. E eu fui. Quando a minha mãe chega, porque lá ninguém me chama de Hildegard, me chama de Digar. Aí ela chega para o Valdivino. Chega, Valdivino, cadê o Digar? Não, saiu. Mas você autorizou? Não, ele disse que tinha conversado com você. Ué. Não, eu disse para ele não ir. O pai ficou quietinho. 4h30, 5 horas da tarde, vem eu. Papai sentado no sofá de perna cruzada. Quando eu chego para dar um abraço no pai, para receber assim uma calorosa recepção, eu vejo que a cara do meu pai era de poucos amigos. Sente aqui, meu filho. Você mentiu para mim. A sua mãe não deixou, você disse que ela tinha deixado. Agora, meu filho, o papai vai ter que bater em você, para você não mentir mais. Mas, irmão, pensa assim numa surra diplomática, sem alterar o tom da voz, sem deixar o rosto envermelhado. Ele vai caminhando pegado no meu braço para o quarto, assim como se estivesse caminhando para me colocar para dormir. Chega na cama, tira vagarosamente o cinto da cintura e me dá assim umas 3, 4 lapadas e dizendo alguma coisa da Bíblia. Não pode fazer isso? Irmão, como aquilo me marcou. Mas depois, quando nós fomos dormir, meu pai vem, dobra o joelho na cama comigo, ora, me abençoa. Irmãos, aquilo marcou a figura do meu pai. Porque filhos é assim, irmãos. Não é que o filho de fulano, o filho de B tem inclinação ruim. Porque tem gente que acha que filho do fulano tem a inclinação mais ruim do que o seu. Não é isso. É a conduta, o exemplo do pai, a maneira como você o guia. Qualquer um de nós aqui que temos filho, irmão, se você afrouxar as rédeas, eles monta nas costas. Mas se você tiver comando, você não terá um filho, você terá um amigo para sempre. Assim nós temos que fazer, seu exemplo.
Não deixar as coisas ir para o buraco quando a gente está vendo as coisas tomar um rumo diferente. Não deixar para nós tomarmos uma atitude quando não adiantar mais. O que o pastor José Carlos Pereira disse aqui: pais que deixam para trazer os filhos com 12 anos. É a hora, não é a hora, irmão. A hora é quando eles estão pequenos. Se todo mundo soubesse o quanto é importante trazer o filho para a igreja, trazer o filho para as programações, fazer o filho gostar da igreja, fazer o filho ter saudade da igreja, isso é importante, irmão. Mas qual é o exemplo que você está dando? Você é daquele que faz todos os compromissos, deixa a igreja por último? Você é daquele que vai para todos os lugares, vem na igreja uma vez por mês? O exemplo a ser seguido é um exemplo que pesa. Vamos ter cuidado. Porque ainda que o seu filho, quando crescer, irmão, venha desviar, o que acontece? Acontece os tropeços, as quedas de um filho. Às vezes um pai passa a vida inteira ensinando para ele uma coisa, e vem um filho de Satanás, e com 1 minuto, 5 minutos, dobra ele e ele envereda pelo caminho da mentira. Acontece. Mas já onde ele for, irmãos, a semente vai ficar plantada. E ele vai ficar com as lembranças na cabeça do pai que ensinou a verdade e o caminho que ele devia andar. É isso que nós temos que fazer. Ser o sacerdote da nossa casa. Não abra mão disso, irmão. Não deixe o diabo destruir os seus filhos. Não deixe o diabo destruir a herança que o Senhor te deu. Eles são as maiores riquezas que o Senhor lhe confiou. Vamos partir em direção a consertar os nossos exemplos, a consertar as nossas atitudes para sermos exemplos para os nossos filhos, porque é isso que eles vão guardar nas suas memórias. É isso que eles vão ser guiados amanhã ou depois pelo exemplo da sua casa. Essa semana passada eu fui na casa de um amigo visitar e ele é pecuarista. Quando eu cheguei na casa dele, o filho dele veio correndo. Veio correndo de botina nos pés, uma calça apertadinha, um cintão na cintura, um chapéuzão de couro. Pequeno. Sabe por que ele fez aquilo? Porque ele vê o pai vestido daquele jeito, dizendo de gado, de fazenda, disso, daquilo outro. Então, todo filho quer ser igual ao pai. Todo filho quer ser igual ao pai. Quer vestir como o pai. Eu mesmo, meu pai ficava comigo assim, tiririca, irmão. Porque quando meu pai ia para a igreja, eu ia lá no guarda-roupa, usava os perfumes do meu pai, colocava a gravata do meu pai no pescoço. Aí quando eu passava perto do meu pai assim no púlpito, ele só ria para mim. Já sabia que eu estava usando o perfume dele. Todo filho quer ser igual ao pai. Todo filho, mulher, quer ser igual à mãe. E qual é o exemplo que nós estamos dando, irmãos? Qual exemplo? Qual exemplo? Vamos pensar nisso. De sermos um pai, igual Jó. Ser um sacerdote, um pai, igual Josué, que tinha a família sobre o seu comando. Josué, para dizer isso aqui, irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Algum filho poderia levantar no meio da reunião: não, pai, serve o Senhor, eu vou para outro lugar. Eu vou ficar com um povão aí. Mas os filhos obedeceram à voz de comando do Josué, do seu pai, porque ele tinha autoridade. Tem filhos, irmãos, que quando o pai está corrigindo ele, falando alguma coisa,
Fica rindo da cara dele. Chama lá os palavrões. Às vezes o pai, aconteceu muito isso, a gente observa. Às vezes o pai é ausente do lar, aí a mãe tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Só que no meio dos amigos ele quer mostrar que tem um comando de casa, que ele é pai, que ele é presente, aí corrige o filho na frente de todo mundo. O filho está nem aí para ele, passa vergonha. Mas temos que ter o exemplo maior. O filho pode não querer lhe obedecer, pode jogar tudo para cima aquilo que você ensinou, mas a semente vai ficar plantada no coração dele. A semente vai ficar plantada na mente dele. Que Deus venha nos iluminar para sermos o maior exemplo da nossa casa. Amém? Sentados mesmo como nós estamos, eu quero orar por você, antes de passar para o pastor José Carlos. Curve a sua cabeça comigo. Pai, ó Deus, hoje é o Dia Internacional dos Pais. Ó Deus, como Pai que Tu és, ensina-nos a guiar e a instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. Ó Deus, se estamos errando e fracassando em alguma área, nos mostra, nos ilumina, Senhor, porque não queremos errar. Não queremos ter uma colheita amarga, triste dos nossos filhos, mas queremos que amanhã ou depois eles sejam exemplos para a sua geração. Ó Deus, me ajuda a plantar semente no coração da minha filha. Me ajuda, Senhor, a plantar semente na memória dela, com um exemplo maior. Me ajuda, Senhor, a ser um sacerdote dentro da minha casa. Ó Deus, antes de ser bênção para as cidades, para o meu país, eu quero ser bênção para a minha casa. Eu quero ser bênção para a minha esposa. Eu quero ser bênção para a minha filha, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos encoraja, ó Deus, a investirmos do nosso tempo na família, nos nossos filhos, porque a Tua palavra diz que eles são heranças do Senhor. E um dia, Pai, nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo, ensinando, Pai, para os nossos filhos. Ó Deus, nós queremos tê-los na Tua casa. Nós queremos ter os nossos filhos como pregadores. Nós queremos ter os nossos filhos como cantores. Nós queremos ter os nossos filhos como cidadãos responsáveis. Nós queremos ter os nossos filhos como pessoas herdeiras e ordeiras. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, a ensiná-los com amor. Nos ensina a exortá-los com amor. Nos ensina a discipliná-los com Teu amor, Pai, para que sejamos uma família fortificada, porque eu creio, Senhor, que uma família fraca é uma igreja fraca. Ó Deus, uma família dividida gera uma igreja dividida, mas uma família, Senhor, coesa, uma família firme, uma família equilibrada, gerará uma igreja imbatível, uma igreja indestrutível, uma igreja sarada e curada para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e oramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.